Salve meu povo, aqui é Guilherme Ribeiro na voz e está começando mais um Resenha do Gle, seu podcast cultural, sempre falando sobre música com aquela pitadinha de geografia. E é isso mesmo, hoje trago um tema quentíssimo de 2020 e com certeza cabe aqui no Resenha do Gle, porque afinal esse é um tema mais geografia e música do que nunca, né? Uma pura síntese musical geográfica, como diriam. Pois bem, hoje eu vou falar do recém-lançamento dos dois singles da banda System of a Down, pode crer? Primeiramente, vamos aí fazer um breve apanhado, né, do que vem a ser o System, né, System of a Down. É uma banda norte-americana, armeno-americana, na verdade, formada na Califórnia, né, no início dos anos 90. E por que armeno-americana? Porque, na verdade, eles formaram a banda nos Estados Unidos. No entanto, somente um integrante nasceu nos Estados Unidos e, mesmo assim, ele é filho de imigrantes, né? Pois bem, o Serj Tankian, né, que é o vocalista, é nascido no Líbano, e o batera também, o John. Eles têm sobrenomes com a pronúncia difícil, né? Então vou falar só o primeiro nome. O John, que é o baterista, também é nascido no Líbano, filho de armenos. O Chavo, baixista, é nascido na Armênia. E o Daron, guitarrista, é nascido nos Estados Unidos, mas é filho de armenos também. Então eles se auto-intitulam, né, uma banda armeno-americana. E distanciamento histórico é tudo, né, galera? Porque o System é uma banda ali que foi formada nos anos 90, é claro, mas ela teve o seu êxito, digamos assim, no início dos anos 2000, né? 2001, 2002, sobretudo extra Estados Unidos, né? América Latina, enfim. Então, ali nos anos 2000, eles faziam um som distinto do que estava na atualidade, né? Nos anos 2000, claro que foi o boom do New Metal, mas o próprio New Metal feito pelo System of a Down era diferente, uma vez deles carregarem influências diferentes, né? Harmônico e melodicamente bem notável, assim, que eles têm uma descendência, né, do Médio Oriente, digamos assim. Então era diferente do New Metal, e eles vieram dos anos 90, também era diferente do Grunge, que também era diferente do hardcore melódico, e aí eles faziam um som bem diferente do que estava em alta no rock naquele momento. E, consequentemente, também naquela época não se considerava, né, os System of a Down, próprio Slipknot, outras bandas que estavam em alta na época, Green Day, né, que era mais o punk, hardcore, assim, como grandes ícones do rock, né? Aquela ala roqueira mais conservadora ainda estava presa lá nos anos 70, né? Black Sabbath, Led Zeppelin, e somente hoje, com distanciamento histórico, que esses nomes são considerados aí os grandes ícones do rock também, né? Praticamente naquela época somente, sei lá, Pearl Jam, Nirvana, que eram dos anos 90, que já naquela época já eram considerados clássicos, digamos assim. Mas então o System of a Down somente agora, praticamente 15 anos depois de não ter lançado mais nenhum disco, que aqueles discos de 15 anos atrás são considerados clássicos aí nos arautos do rock, né? Mas o rock, ele peca muito nisso, né? Fica dizendo quem é clássico, quem não é, e aí dá o que dá. Mas isso é assunto para outro episódio. Pois bem, como eu já disse aqui, 15 anos se passaram. No ano de 2005, o System of a Down conseguiu aí a faceta, essa palavra é muito engraçada, né? A faceta de lançar dois álbuns no mesmo ano. Geralmente os artistas fazem o quê? Lançam um álbum por ano, um álbum a cada 2, 3, 4 anos, né? Hoje em dia se lança bastante single e tal, enfim. No ano de 2005, o System of a Down lançou então o álbum Mesmerize e o álbum Hypnotize no mesmo ano. Carregado de hits, não é mesmo? Quem não lembra, né, de BYOB, Aerials e uma série de outros sons ali, uma série de outros hits que bombaram muito na MTV naquela época. Inclusive rádios brasileiras tocavam também BYOB, faziam uns cortes ali, botavam aquela parte mais swingada assim, aquilo bombou muito nas rádios nessa época. E de lá pra cá então, isso num outro momento de mercado, né, nos Estados Unidos ainda se vendia bastante CD original, CD físico, né, em 2005, e então eles surfaram bastante nessa onda, venderam muitos discos, tocaram muito nas rádios, fizeram muito sucesso em diversas partes do mundo, inclusive aqui na América Latina. Até hoje é o lugar do mundo onde eles são mais ouvidos, né? Numa breve pesquisa ali no Spotify que eu dei antes de fazer o episódio, percebi que eles são mais ouvidos na América Latina do que nos Estados Unidos, né? A ordem das cidades ali está Cidade do México, São Paulo, Santiago do Chile, e aí que vem Los Angeles e Chicago, né? Então eles fizeram bastante sucesso. Vários países fizeram muitos festivais, né?
Rock in Ring, né, lá no Japão, Rock in Rio aqui no Brasil, fizeram muitos festivais, fizeram bastante turnê então nesses 15 anos, deram um hiato também, né, eles passaram por alguns problemas pessoais entre eles, né, eles tiveram algumas discussões internas e tal, é normal, né? Galera, 20 anos trabalhando junto, é normal acontecer isso. No entanto, aí é que tá o mote mais interessante desse episódio. Em 2020, em plena pandemia mundial, eles resolveram voltar para lançar 2 singles e mais do que isso, para, digamos assim, abrir os olhos da população sobre o que estava acontecendo na região onde eles têm ascendência, né? Onde um integrante nasceu e onde 2 integrantes têm os seus pais nascidos lá, seus parentes, seus conhecidos, amigos que moram lá e tal, tá certo? Que é a região de Nagorno-Karabakh, que é uma região pequena e montanhosa, pequena em relação ao Brasil, né? Porque é grande, na verdade, né? Mas enfim, é uma região pequena e montanhosa que pertence atualmente ao Azerbaijão, né? Nos documentos, digamos assim. No entanto, essa população que vive em Nagorno-Karabakh, cerca de mais de 150 mil pessoas, ela é uma população de origem armênia. Eles passam então por conflitos ideológicos, sociais, culturais, certo? A população armênia, ela é de maioria cristã e a população do Azerbaijão é de maioria islâmica. E, consequentemente, eles devem ter, eu não falo o idioma deles, né? Mas, consequentemente, eles devem ter sotaques diferentes, né? Vocabulário diferente, assim como aqui no Brasil acontece também. E diversas questões culturais diferentes. Isso gerou, então, nos anos 90, um movimento que foi conhecido mundialmente como genocídio armênio. Essa população armênia residente lá em Nagorno-Karabakh sofreu ataques armados constantes nos anos 90, levando em 94 então um acordo de cessar-fogo mundial, onde as tropas lá do Azerbaijão teriam que aliviar, digamos assim, teriam que cessar os ataques, né, e consequentemente resolver nas esferas jurídicas, digamos assim, os seus conflitos, né. No entanto, em 2016 houveram novos ataques e 2020 também, né? Uma volta, infelizmente, desses ataques, né? Desse chamado genocídio armênio, né? Só que o que acontece em 2020? Ocorre o quê? Uma pandemia mundial, né, de saúde em virtude da Covid-19, ocorre a eleição nos Estados Unidos, corrida pelas vacinas, uma série de conflitos políticos, né? Desde aqui do Brasil, a movimentos separatistas na Europa, eleição em Belarus com interferência da Rússia, e a Rússia também tem uma interferência bem forte na Armênia. Então, de certa forma, o que acontece? Os ataques estavam popularmente comendo solto, como dizem, né? Os ataques estavam ocorrendo arbitrariamente nessa região de Nagorno-Karabakh, e a mídia e a própria Organização das Nações Unidas, a sociedade civil no geral, não estava dando visibilidade a essa população que estava sofrendo esses ataques e esse descaso tanto da Armênia como os ataques do Azerbaijão, enfim, né? É uma população de cerca de 150 mil pessoas que estava praticamente aí desamparada, né? Em virtude de outros acontecimentos no mundo e uma falta de atenção mesmo a essa população. E o System of a Down utilizou então, não necessariamente dos seus privilégios, mas utilizou tanto da sua empatia, né, de lutar por seu povo, como da sua projeção midiática mundial mesmo, né, que eles têm, desse vazio que eles estavam já de novos repertórios, enfim. Então eles uniram tudo isso a esse momento de pandemia, né, sem shows, para gravar esses 2 singles, né, que são eles Protect the Lands, They Protect the Lands. Bom demais. E a outra que é mais pesada, que é Homicidal Humanoids. Eu acho que é assim que se pronuncia. Que essa Protect the Land, ela é mais melódica, né? Lembra bastante a Aerials, a Questions, né? Que são aquelas músicas com andamento mais lento, né? Chamada balada, que fala, né? E tem essa variação melódica muito interessante, né? Uma influência libanesa, assim, uma influência árabe, né? Bem forte, assim, no vocal. E essa outra, Homicide Humanoids, não sei como se diz. Ela é bem pesada, né? Uma coisa bem marcada mesmo, bastante parecido lá com a Chop Suey, com a BYOB, aquelas músicas mais pesadas do System. E ela também é muito interessante, que ela tem uma influência bem forte do thrash metal, né? Que apesar do System ser uma banda de new metal, eles iniciaram bastante influenciados, né, pelo Slayer, por outras bandas mais pesadas assim. Então ela tem bastante esse toque, essas caixas bem fortes assim, e ela tem essas fases de comando bem sinalizadas, né, nessa segunda música, né, Homicide Humanoids, que é Can you see us
Look in the devil and fighting the devil. É muito forte, muito rápida a música, assim. E com a letra bem direta, né? Dizendo, você pode nos ver lutando contra o mal, enfrentando o mal, enfim. É bem interessante. A outra música, Protect the Land, é algo mais poético, né? Tem um clipe, inclusive, muito bonito, né? Mostra bastante o povo, assim, as crianças, os idosos e tal. E aí fala, né, deles protegendo a terra, né? Como se fosse uma pergunta pro ouvinte, né? O que você faria se você tivesse preso e subjugado, né? Se você ficaria com a arma na mão, se você partiria para cima. É bastante interessante a escolha instrumental, a escolha de letra. No momento em que eles lançaram as músicas, eles não só acertaram no sentido musical, de que as músicas ficaram boas, mas acertaram muito no sentido ideológico, de sinalizar ao mundo para um dos mais problemas, né? Não quer dizer que esse é um problema mais ou menos importante, mas de sinalizar ao mundo, né, da maneira que eles podem, de dizer, está acontecendo algo lá também e é necessário que nós tenhamos medidas, né, para que ocorra mesmo uma dignidade para essa população, né, e não medidas intervencionistas, né, porque a região de Nagorno-Karabakh e a região do Azerbaijão, Armênia, Geórgia, né, eu tô gravando aqui olhando pro meu globo aqui na mesa, elas são regiões estratégicas, né, no sentido da passagem de minérios, né, na passagem de petróleo e na própria passagem de outros tipos de minérios também, porque ela está entre o Irã e a Rússia e, consequentemente, entre o Oriente Médio e a Europa também, né? Entre a Turquia e a Rússia, enfim. Então, o Azerbaijão tem ligação ideológica com a Turquia e a Armênia tem ligação ideológica com a Rússia. No entanto, a Rússia ainda não se posicionou publicamente em relação a esse conflito, certo? Então, há um grande conflito geopolítico e uma grande tensão mundial em virtude do que, se o Azerbaijão se aliar com a Turquia, consequentemente aos Estados Unidos, a Armênia pode se aliar com a Rússia e com a China, e aí dá no que dá, a gente já sabe como funciona, né? Essas grandes potências mundiais. Então é um conflito que gera bastante expectativa no sentido negativo da palavra, né? Bastante expectativa, e System of a Down então utilizou da sua arma, né? Como diria o Luiz Gonzaga, né? Minha cooperação foi tocar. A cooperação do System of a Down foi utilizar sua arma, né, suas músicas, para poder sinalizar a população e dar um choque também, né, na galera do rock que diz, não se pode misturar com política. Nesse caso, o povo lá está sofrendo e eles misturaram sim o rock com política, né? Então, se tem mistura de de música com política, vou recomendar aqui produtos de casa, né? Um podcast sobre posicionamento político e meio artístico, Resenha do Glê, e o podcast sobre percepção e posicionamento atemporal também, do Resenha do Glê. Procurem aqui no catálogo, e quem quiser pode ouvir, que fala um pouco sobre isso também, sobre essa percepção para além do hype, né? Uma percepção política quando se faz necessária, né? Na música, no meio artístico, não de maneira geral. E, por que não, indicar também, além da audição das músicas do System, óbvio, né? Música Protect the Land e Homicide Humanoids. Procurem aí, está no Spotify, está no YouTube. Elas têm clipe, inclusive. Inclusive, quando elas foram lançadas, agora não está mais disponível. Mas no primeiro mês de lançamento, tinha a campanha, né, do merchandise deles, né? Camiseta, moletom, caneca, CD físico, enfim. Comprava direto pelo site do System of a Down e a renda seria encaminhada para instituições lá da Armênia. Mas agora, pelo que eu abri, o site não está mais disponível, pelo menos não aqui para o Brasil. Mas enfim, fica a recomendação desses episódios aqui do Resenha do Glê, fica a recomendação das músicas do System of a Down e, por que não, vamos trazer para o Brasil também o Sepultura, né? Sepultura gravou uma música agora em 2020 chamada Guardians of Earth, né? Guardiões da Terra, que tem um clipe lindo, um clipe sensacional, que mostra ali os povos da Amazônia, né? Os povos indígenas da Amazônia lutando contra o desmatamento, contra os incêndios, contra a chegada do garimpo ilegal, e o Sepultura, obviamente, quebrando tudo, né? O clipe foi filmado em distanciamento, né? Eram imagens dos indígenas antes da pandemia, e a imagem da galera da banda tocando. Eles estão cada um em sua casa, mas a música tá numa pressão, então vale a pena ouvir Sepultura, Guardians of Earth e essas músicas do System of a Down. Tá certo, galera? Esse foi o Resenha do Glê. Hoje mais música e geografia do que nunca. É um lado glezinho, batera, rock and roll, que as pessoas acham que não existe, mas tem, já ouvi bastante rock. Viva a democracia, força aos povos armenos, força aos povos originários da Amazônia. Música se mistura com política com toda certeza.
Viva a democracia mais uma vez. E vamos junto, galera. Muito obrigado pela audiência desse podcast. Dá um salve lá no Instagram, @Gley_Ribeiro. Manda esse podcast pra alguém que curte o System of a Down, o Sepultura. E vamos junto. Valeu!